Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre matrizes, organização bidimensional aí, né? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre matrizes. Bom, para declarar uma matriz, a gente tem basicamente uma declaração muito parecida com a de vetor, só que a gente tem uma segunda dimensão aqui. Então, ele é um vetor que tem um determinado número de linhas e um determinado número de colunas. Eu coloquei 5 linhas e 5 colunas aqui para ser didático e poder fazer, inclusive, alguns exemplos de uma forma mais simples. Mas você pode colocar aqui 100, 200, o que quer que seja. E como a gente vai trabalhar aqui? Eu preciso colocar dados numa matriz. Eu posso fazer leitura, ou nesse caso eu resolvi multiplicar o valor da linha pelo valor da coluna. Então, o elemento A e J vai ser a multiplicação de I por J. Terminei de fazer esse loop. Agora eu vou para o loop da escrita e eu vou escrever os elementos A e J. Eu queria que vocês fizessem os testes aí, no ambiente de vocês, e experimentassem tirar o 2.3 aqui e depois colocar o 2.3, me falar o que acontece. E também tirar esse escreva L aqui e colocar e ver o que acontece. Por que é que ele foi colocado aqui entre um fim para e outro fim para? Você saberia me dizer? Bom, e como é que isso se processa, aquela parte do I vezes J vai para o A e J lá? Como isso se processa na prática, né? Ele vai primeiro na primeira linha, percorrendo todas as colunas, e quando ele termina a primeira coluna, a primeira linha, ele vai para a primeira linha da segunda coluna, e assim por diante, sucessivamente. Terminou a segunda linha, ele vai para a primeira da terceira e vai assim por diante até chegar na última. É assim que ele faz, linha por linha, até chegar na última linha, última coluna. Esse loop, dessa forma, vai da primeira até a última linha, da primeira até a última coluna. A gente já sabe como funciona, ou seja, ele fixa o valor de 1 para a linha 1, e aí ele percorre o vetor de J, o para do J de 1 até 5 aqui, que ele é o loop mais interno, então ele anda mais rápido, ele percorre todas as colunas. Quando ele termina aqui, o I está autorizado para ir para uma posição seguinte, que é 2, e o J volta tudo do começo e começa tudo de novo, até ele chegar no final. Aí o J volta no começo, começa tudo de novo, só que o I foi um para frente. E assim sucessivamente. Bom, vocês devem ter se lembrado do ensino médio, né? Que a gente tinha aquelas matrizes. Então, como é que a gente faz a declaração no Visualg? Vai ser um vetor de 1 até m, de 1 até n, de inteiro, ou real, ou alguma outra coisa. Se você quiser trabalhar com cadeia de caractere, com caractere aqui, você pode. Enfim. Eu pus M e N para identificar que o M é o índice do número de linhas e o N é o índice que vai dar, é o tamanho que vai dar a quantidade de colunas. Que tal achar o menor elemento de uma matriz de números naturais? A gente já tinha achado o menor elemento de um vetor. E agora, que tal achar o menor elemento de uma matriz? Vamos supor para isso que a matriz tenha 10 por 5 elementos, ou seja, 10 linhas e 5 colunas. Vamos assumir também que a gente já sabe fazer a leitura de uma matriz, porque nada mais é do que colocar o elemento lá, A, abre colchetes, I, vírgula, J, fecha colchetes, você já está fazendo o leia, né? Leia isso daí, você já vai estar fazendo a leitura desse elemento. E escrita a mesma coisa. Podemos assumir que o menor elemento é o primeiro, o A1, e se encontrarmos algum outro menor que ele, então esse outro será o menor, até que, eventualmente,
outro menor apareça ou que a gente chegue ao final da matriz. É simples assim, né? Então, eu falo que o meu menor é o que está na primeira posição, percorro todas as linhas e todas as colunas e verifico se o elemento que eu estou verificando agora é menor do que o menor. Se for menor que o menor passa a ser esse elemento. Simples assim, eu acabei com um alinhamento de estruturas para e C, descobrindo qual que é o menor elemento de uma matriz. E se quiséssemos saber a posição IJ, onde se encontra o menor? E aí? E daí que eu vou ter que guardar pós de x e pós de y toda vez que eu entrar nessa parte aqui. Toda vez que eu atualizar um menor, eu tenho que saber qual é a posição dele. Então, se eu começo com o menor sendo da posição 1, 1, posição x1, posição y1. E depois, se lá no meio do caminho eu tenho um A e J que é menor do que o menor, então esse menor passa a ser o A e J, e a posição x é I, a posição y é J. Simples, né? E se eu quisesse somar os elementos? Como é que a soma ocorre mesmo? Vocês se lembram? São os primeiros elementos da primeira linha e primeira coluna, somados, depois o da primeira linha e segunda coluna, e assim por diante até a primeira linha e última coluna. E aí começa o da segunda linha, primeira coluna, e vai até o da segunda linha, última coluna, elemento a elemento. Então, houve aqui nessa animação uma ilustração do que acontece para a primeira linha, isso tem que ser replicado para toda a matriz. Bom, e como fazemos então? A gente pega para a primeira linha, o elemento J igual a 1, vai ficar 1, 1. Eu somo 1, 1 com 1, 1, do A com o B, e eu vou dar vai ter como resultado o quê? 1, 1 do C. Então, a posição 1, 1 de C vai ser a soma de 1, 1 de A com o que está na posição 1, 1 de B. E aí eu vou para a segunda coluna e eu faço com que C de 1, 2 recebe A de 1, 2 mais B de 1, 2. Simples assim. Então, com essa pequena estrutura aqui, a gente conseguiu fazer com que o resultado da matriz C seja a soma de elementos das matrizes A e B, elemento a elemento, fazendo a correspondência de linha e coluna. Então, eu preciso, obviamente, de um loop duplo, porque eu tenho que pegar cada um dos elementos. Então, se é bidimensional, eu preciso ter loops aninhados. Só que é uma operação muito simples. Eu pego o elemento que está numa determinada célula, IJ, e eu somo na outra matriz com a mesma posição correspondente. Elemento B na célula IJ. E aí, isso daqui vai dar o quê? O valor da matriz C na célula IJ. Espero que vocês tenham gostado dessa mini videoaula sobre matrizes e nos vemos em breve aí abordando outros assuntos desse módulo. Até mais!